São 12 horas e 19 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Eu sou Bruno Albuquerque, sejam todos bem-vindos. 29 de dezembro de 2020, 3 dias para o final do ano. Vamos para os principais destaques de hoje. Trabalhador pode solicitar saque de 1.045 do FGTS até quinta-feira. Recursos podem ser retirados de contas ativas e inativas. Desigualdade vai aumentar em 2021 com alta apenas da renda dos mais ricos. Bolsonaro é líder em popularidade digital em 2020 à frente de Huck e Lula. As pedras no sapato do governo Bolsonaro na economia em 2021. Secretários pregam cautela no ajuste de contas em Salvador. Anvisa concede certificado de boas práticas a 4 empresas que desenvolvem a vacina. Parece que vai acabar de fato essa seara. Juiz autoriza festas de Réveillon com até 200 pessoas em Porto Seguro. Não tem jeito realmente para esses nossos políticos e juristas, não. A população que se exploda, tá? O vírus, que seja proliferado mesmo e que fique por aí e está tudo resolvido. Presidente da OAB vai processar Eduardo Bolsonaro por acusações falsas sobre Rouanet. OMS diz que só terá resultados completos de vacina da Oxford AstraZeneca em fevereiro. Neto garante que não há hipótese de assumir um cargo no governo Bolsonaro após especulações de que possivelmente o praticamente ex-prefeito de Salvador iria para um ministério. Ivete Sangalo denuncia fraude envolvendo seu nome. Isso é conversa mole de WhatsApp, segundo a cantora. Ainda da região metropolitana, Prefeitura abre mais 15 leitos exclusivos para a Covid-19 no Hospital Evangélico. A Semineto critica atraso em vacinação contra a Covid-19 e realização de shows no litoral. Praia do Forte terá restrição de veículos em janeiro. Terão acesso apenas veículos de moradores, de serviços e visitantes com reserva de hospedagem. Inicia hoje os festejos em honra a São Tomás de Cantuária, padroeiro da cidade da Diocese de Camaçari. Ainda nessa edição, falaremos também sobre o boletim epidemiológico e sobre a previsão do tempo. Você sabe do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS. HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS.
São 12 horas e 24 minutos, voltamos no ar com o programa Folha Notícias e eu quero começar o programa de hoje colocando a matéria do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, na apresentação do seu secretariado. O fato curioso, na verdade, é que enquanto nós acompanhamos nas redes sociais, acompanhamos nos principais noticiários, a questão das restrições, do isolamento social, distanciamento social, proibição de abertura de comércio, proibição de festividades, de aniversários, até batizado de boneca, os governadores e os prefeitos têm proibido. Porém, nós percebemos claramente que os políticos têm deitado e rolado na população. Até quando a população vai entender que os políticos são funcionários do povo? Até quando a população vai entender que as restrições, os decretos e as leis sancionadas por esses políticos devem ser obedecidas pelos mesmos? Até quando a população vai perceber que mesmo com seus salários volumosos, esses políticos precisam aprender a respeitar a população? Se muitos profissionais da área de saúde, da área de segurança pública ou até de serviços essenciais não tiraram férias ou não estão de férias, por que os políticos têm que tirar suas respectivas férias com a alegação de que trabalhou arduamente o ano todo e o que nós sabemos é que é uma pura mentirada? Quantos profissionais da área de saúde estão trabalhando desde o decreto do dia 20 de março incansavelmente para poder salvar vidas? Quantos enfermeiros, quantos técnicos em enfermagem, quantos motoristas de ambulância estão aí trabalhando incansavelmente desde o decreto do dia 20 de março? Enquanto isso, o governador de São Paulo vai para Miami com a alegação de que iria participar de um congresso esse que em nenhum momento foi divulgado pelo próprio governador, mas em suas redes sociais ele alega que essa viagem foi para descansar e poder passar um tempo com a sua família. Volta com a maior cara de pau, maior cara cínica, dizendo que se arrependeu e pediu desculpas ao povo. Governador, o senhor deveria pedir desculpa pela Cracolândia. O senhor deveria pedir desculpa por tudo que vem acontecendo com a população do estado de São Paulo. Então, esse que é o grande agravante. O governador Rui Costa, que é outro fato também interessantíssimo, de que o governador Rui Costa, até hoje, o governador Rui Costa ainda não falou a respeito dos respiradores. Onde estão os respiradores, governador Rui Costa? Onde está o dinheiro desses respiradores? E agora a gente percebe claramente, o governador Rui Costa compra 3,8 milhões em seringas e agulhas, sem sequer saber quantas vacinas vão ser disponibilizadas para o estado da Bahia. Gasta mais 1,8 milhões comprando insumos para a aplicação dessas vacinas. Enquanto isso, nós amargamos mais 4 anos de um estado com sua decadência na área de saúde. Até hoje, a população de Camaçari espera desse mesmo governador a ampliação do Hospital Geral de Camaçari, que nunca aconteceu, e agora, pós-eleições, se começa uma suposta reforma. Até hoje, governador Rui Costa, a população de Camaçari espera a tão sonhada maternidade e que também não se vê acontecer. Mas, enquanto isso, estão aí, cedendo aos prazeres da carne, com viagens, com festividades, aonde esse final de semana, em nenhuma cidade, não só do estado da Bahia, mas também por todo o Brasil, respeitou vocês, políticos, porque a cada dia vocês vão caindo em descrédito. Cabe agora à população também começar a acordar para entender que todos esses políticos, eles têm prazo de validade. Está na hora da população começar a entender de que o político, ele não tem que estar ali naquela cadeira por 4 anos, por 8, por 12, por 16, por 18, por 20 anos,
como nós vimos diversos vereadores serem reeleitos. Está na hora, Congresso, está na hora a população reivindicar o fim da reeleição, principalmente no Legislativo. Não podemos aceitar mais famílias tradicionais estando no poder. Nós precisamos de pessoas que respeitem e tenham responsabilidade com a população. Se nós formos comparar o Marcelo Nilo, por exemplo, um deputado de 8 mandatos, Roberto Carlos com 6 mandatos, Cláudio Cajado com 6 mandatos, até quando o poder legislativo vai alimentar esses parasitas da política? Vereadores com 4 mandatos, com 6 mandatos, com 8 mandatos, até quando a população vai acordar e vai entender de que esses políticos não são obrigados a morrerem em suas cadeiras no parlamento? E que esses políticos, eles precisam trabalhar, sim, incansavelmente pela população, até porque a população trabalha incansavelmente. Nesse período da pandemia, quem abasteceu os supermercados? Quem estava cultivando o alimento para a população? Quem estava trabalhando com delivery? Vários, dezenas de mototaxistas, de motoristas de aplicativo, muitos deles que tiveram, inclusive, suas vidas ceifadas tentando fazer suas entregas. Muitos desses profissionais que tiveram a sua ferramenta de trabalho roubada, a sua moto, o seu carro. Muitos desses motoristas de aplicativo que também tiveram o seu principal meio de ganhar dinheiro quebrado e não teve condições de consertar. Então, o que a gente percebe claramente é uma falta de respeito com a população. Enquanto isso, um bando de canalhocratas, de idiotas, de imbecis que ficam nas redes sociais defendendo o governo A ou B, achando que o político A ou B é melhor do que o outro. E aí, eu pergunto a você, até quando, população? Até quando vocês vão aturar essa falta de respeito? Até quando? Vários empreendimentos que foram cancelados, várias lojas que foram fechadas. Até quando, população? Até quando? Então, esse é o lamento da população de todas as cidades. Já já vocês vão ver com exclusividade a matéria que nós fizemos ontem, em uma das principais ruas da cidade de Camaçari, Castro Alves, que a população tem pedido socorro ao poder público. Enquanto isso, os vereadores e o prefeito estão viajando. E o que se fala nos bastidores é que eles têm ido para cidades onde não encontram com pessoas da região metropolitana para que não sejam fotografados, filmados e especulados. E é por isso, caro cidadão, que vocês não têm encontrado os seus candidatos a vereadores eleitos e os seus prefeitos, porque os respectivos estão procurando cidades onde não possam ser filmados, para que não venha à tona a curtição com o dinheiro público, a curtição com o suor do povo. Enquanto isso, a população amarga. Basta andar na cidade para ouvir o lamento da população. Enquanto isso, os políticos, nos bastidores, vão realizando as suas festinhas. A Polícia Civil, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, publica essa semana que iria fiscalizar com rigor, que estaria atuando 24 horas para as festividades de Natal, as festividades do pré-natal. Mas não foi isso que nós vimos. Nós vimos foram diversos ricos políticos, magnatas, canalhocratas fazendo as suas ceias de Natal, as suas festinhas, inclusive aqui no litoral da Bahia. Mas o tal drone que foi divulgado pela Polícia Civil não teve lentes para essas pessoas. Mas teve lentes para as festividades que foram realizadas no subúrbio, na favela,
nos menos favorecidos, aqueles que estão tentando se divertir em meio a uma pandemia, onde tem trazido o caos a cada dia. Ah, políticos, enquanto isso, os senhores estão escolhendo o seu alto clero. Os senhores estão nomeando aquelas pessoas que vão fazer parte do seu grupo sujo. Aquele mesmo grupo que vai ganhar milhões para daqui a 1 ano e meio estarem novamente na rua ludibriando o povo. O povo, aquele mesmo que os elegeram. Aquele mesmo que acharam que os R$ 600 pagos na campanha seria justo para se colocar pessoas justas no poder, o que não aconteceu. Aqueles mesmos eleitores que naquele momento, muitas vezes de desespero, aceitou os R$ 150 para votar no Senhor. Ou aquele que pegou menos, R$ 100, R$ 50, e que acha que tanto faz como tanto fez quem está no poder. Ah, políticos, precisou vir a pandemia para que muita coisa viesse à tona. Dentre elas, mostrar que os políticos nada mais são do que sanguessugas, do que são aqueles meros mortais que vivem da miséria alheia. Foi através da pandemia que a população pôde descobrir o quão miseráveis eles são, quando distribuíram naquele momento, no dia 20 de março de 2020, o nosso decreto de calamidade pública, que eles foram às ruas visitar o famigerado povo, esperando a cesta básica. Ah, aquela cesta básica que você, que elegeu o político, recebeu a cesta básica e foi fotografado naquele momento de angústia daquelas famílias que tinham 2, 3, 4, 10 filhos em casa para poder alimentar, e tudo foi fechado por egoísmo político. Foi esse mesmo político que fotografou a sua família, os seus filhos, pedindo o que comer. Porque tudo foi fechado, até mesmo o que eles alegavam ser essenciais. O que não é o essencial para a população. E o que é essencial para os políticos? A miséria alheia? O que é essencial para político? Quem balançou a bandeira? O que é essencial para o político? E aí, pesquisando as declarações de imposto de renda e os gastos de campanha, nós percebemos o tão quanto eles são perversos. Vê a declaração de bens do candidato Osiel, vereador por 2 mandatos, presidente da casa, declarar R$ 36 de patrimônio. É isso mesmo. É ver o vice-prefeito, que já foi prefeito, que já foi deputado, atual vice-prefeito, reeleito como vice-prefeito, declarar que tinha um saldo de R$ 1 em sua conta bancária. Ah, políticos, como vocês são sapecas, como diria o nosso grande comunicador Tenóbio, eleito vereador na cidade de Lauro de Freitas. Então são esses os políticos que estão aí. São esses os políticos que dizem estar preocupados com o povo. Então são esses políticos. Então, para vocês que nos assistem, é só o começo. É só o começo. Enquanto os políticos estão preocupados se a vacina é eficiente ou não, outros estão preocupados em atacar os seus opositores. Enquanto isso, os defensores de um lado e do outro ficam aqui embaixo, acreditando que eles estão lá preocupados com a população. Como é que pode se acreditar numa vacina em que se a todo momento se protela os resultados? Ah, João Dória, o senhor é um sapeca. Por 3 vezes já cancelou a coletiva de imprensa
para falar sobre a eficiência da vacina que o senhor tem pregado o tempo todo de uma forma politizada. Senhor Dória, é aquela vacina que o senhor disse que tinha 97% de eficiência, mas foi comprovado que não passa de 60%. E essa mesma vacina que a esquerda tenta fazer com que a população tome goela abaixo. Mas sabem por quê? Porque daqui a 10 anos, 15 anos, esses efeitos colaterais não estarão nos políticos, porque os políticos não estão tomando as vacinas. Os políticos vão tomar vacina depois que o povo, o gado, for vacinado. Então os políticos eles não vão ser vacinados agora. Sabe por que eles não vão ser vacinados agora? É simples. Porque a população é que tem que ir primeiro. Porque uma vacina para ser desenvolvida demora entre 2, 5, 10 ou até 20 anos. E não em 9 meses, em 6 meses. Então é muito mais fácil se tentar imunizar a população do que quem está lá no Congresso. Ver a covardia do Superior Tribunal e de muitas outras autarquias que vai dar carteirada institucional pedindo para separar lotes de vacinas para serem imunizados os ministros, os seus parentes e os seus colaboradores. Essa é a reflexão que nós devemos ter a respeito de toda essa pandemia e de todo esse caos que tem trazido à nossa população. 12 horas e 41 minutos. Já já estamos de volta. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. Horas e 43 minutos, estamos de volta com o programa Folha Notícias. Trabalhador pode solicitar saque de R$ 1.045 do FGTS até quinta-feira. O prazo para saque emergencial de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, termina nesta quinta-feira, dia 31. O valor do saque considera a soma
dos saldos de todas as contas ativas e inativas no FGTS. Segundo a Caixa, cerca de 7,9 bilhões do saque emergencial creditados nas contas Poupança Social Digital e que não foram movimentados, retornaram no dia 30 de novembro para as contas vinculadas dos trabalhadores com correção dos valores. A Caixa informa também que é preciso estar com os dados cadastrais atualizados para receber o saque emergencial FGTS. Por isso, é preciso acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores que serão creditados na poupança social. O saque emergencial FGTS foi criado pela medida provisória 946 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O calendário de pagamento foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador com crédito na poupança social a partir do final de junho deste ano e posterior saque dos recursos pelo trabalhador. Segundo a Caixa, desde o início do calendário de saque, foram disponibilizados 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. Desigualdade vai aumentar em 2021 apenas com alta da renda dos mais ricos. Segundo as previsões, indicam que os rendimentos das classes B, C, D e E vão cair no próximo ano. Segundo Alessandra Ribeiro, sócia e diretora da área de macroeconomia e análise setorial da Tendência, os que estão no topo da pirâmide de rendas se beneficiam mais rapidamente de uma recuperação, mesmo que gradual. Daí a previsão de alta de 2,7% nos rendimentos. Além disso, essa camada da população sofreu menos com a crise a ponto de não ter perdido renda, mesmo em um ano de queda de mais de 4% do PIB. Em 2020, a renda dos mais pobres subiu 20,9%, impulsionada pela injeção mensal de 55 bilhões do auxílio emergencial. O benefício foi reduzido à metade, de 600 para 300, desde setembro e será extinto no fim desse ano. Bolsonaro é líder em popularidade digital à frente de Huck e Lula. Parece que o presidente Jair Bolsonaro, como diz no popular, ainda está bem na fita. O levantamento analisou o destaque no cenário nacional de nomes que terão papel relevante para as eleições de 2022. Ainda não tenham anunciado suas candidaturas para o pleito. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele sai na frente dos outros dois pretensos candidatos. Segundo os dados, o levantamento analisou o destaque no cenário nacional de nomes que terão papel relevante para as eleições de 2022, mesmo não tendo anunciado que serão candidatos. Bolsonaro é seguido pelo apresentador Luciano Huck, que aparece em segundo lugar. O apresentador ficou atrás do presidente em todos os meses, sendo que a única vez em que chegou mais perto foi em fevereiro, quando a diferença entre os dois foi de 4,6 pontos. Nos demais meses, a vantagem ficou entre 20 e 30 pontos. O ex-presidiário Lula ficou em terceiro, com melhor desempenho nas redes durante o primeiro semestre. Ainda assim, fica bem abaixo do apresentador, com mais de 30 pontos entre os dois. Já Flávio Dino, que chega em quarto, se destacou nos meses de abril, maio e junho, auge da pandemia. Na ocasião, o governador maranhense se notabilizou por defender medidas de isolamento social para combater a Covid-19. Ele também enfrentou o discurso de Bolsonaro, que minimizou o impacto da doença. Embora também tenha apostado na polarização com Bolsonaro, João Dória não teve o mesmo sucesso que Dino e outros nomes da esquerda. Ele acabou na 8ª colocação, atrás de Guilherme Boulos, Fernando Haddad
e Ciro Gomes. Então, o presidente Jair Bolsonaro fica à frente de todos eles. Ainda falando sobre a divulgação do secretariado do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis, o fato curioso é que houve abraços, cumprimentos, beijos e etc. Mas o curioso é que os próprios políticos é que pedem que a população fique em casa, não se aglomere e etc. Mas não foi o que aconteceu com a apresentação do secretariado do prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis. Confiram a matéria. Controladoria Geral do Município ficará a cargo da senhora Maria Rita Garrido. Formada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu, com MBA Executivo em Gestão Pública e Controladoria. Servidora pública da carreira de auditor interno, é atualmente Controladora Geral do... Olha o que eu quero que os nossos ouvintes e internautas percebam é que no momento... Controladoria Geral do Município ficará a cargo da senhora Maria Rita Garrido. Formada em Ciências Contábeis pela Fundação Visconde de Cairu, com MBA Executivo em Gestão Pública e Controladoria. Servidora pública da carreira de auditor interno, é atualmente Controladora Geral do Município, integra o Conselho Nacional de Controle Interno. Mais uma vez, uma salva de palmas, senhora Maria Rita Garrido. Bruno Reis abraça... Secretário da Casa... abraça, faz os seus afagos nos seus futuros secretários. Enquanto isso, a população tem que amargar o fique em casa, isolamento social, distanciamento social, nada de festa, nada de aglomeração. Enquanto isso, aí o que nós vemos, abraços, afagos. Eles podem, é isso aí, eles podem. A população não pode, o comércio local não pode. Isso, podem assim, ó, abraçar, beijo. Eu não entendo porque esse cumprimento do soquinho, né? Não entendo, para depois ter os abraços, né? Vocês estão vendo aí o secretário de Saúde, Léo Prates, continua na pasta como secretário de Saúde. Então... essa é a realidade do nosso país. Eles podem. Eles podem. Enquanto isso, a população tem que amargar o fique em casa, né? Tem que amargar o fique em casa. 12h52, e para você que ainda não tem o nosso aplicativo, encosta o seu celular com o leitor do QR Code na nossa telinha e vai direto ao nosso site www.radiofolha.com e baixa o aplicativo disponível não só em iOS, mas também em Android. Você fica por dentro de todas as nossas notícias e também pode curtir a nossa rádio com a nossa playlist diversificada. Então, não esqueça também de visitar as nossas redes sociais através do Instagram, do Facebook, do canal YouTube também e do nosso Twitter e Instagram. Então, curta lá TV Folha Web e também o nosso site www.radiofolha.com. Ainda com as principais notícias, Ivete Sangalo denuncia fraude envolvendo seu nome. Segundo a cantora, isso é conversa mole de WhatsApp. Em uma série de stories publicados em sua conta no Instagram na noite de segunda-feira, Ivete Sangalo denunciou uma tentativa de golpe envolvendo seu nome. Segundo a cantora, minha gente, tem uma pessoa ligando aí para uma galera dizendo que eu vou fazer uma live, parará, e que precisa de número. Isso é conversa mole de WhatsApp, de clonar o WhatsApp, alertou a cantora. Ainda segundo Ivete, tem nada disso, viu, moçada? Quando tem live de mãe, mãe chega e fala. Se não tem live de mãe, mãe não chega e não fala. Se liga aí, orientou a
cantora Ivete Sangalo. Então, não há a live da Ivete Sangalo. Nada mais foi do que agora intitulada Fake News. OMS diz que só terá resultados completos de vacina da Oxford AstraZeneca em fevereiro. A vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo consórcio Oxford AstraZeneca, deve começar a ser avaliada pela Organização Mundial da Saúde apenas em fevereiro, afirmou nesta segunda-feira a vice-diretora-geral Mariângela Simão, responsável pela área de acesso a medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da agência da ONU. Principal imunizante do plano de vacinação contra a Covid-19 do governo brasileiro, a vacina da Oxford AstraZeneca é vista como uma das melhores opções para países menos desenvolvidos, porque permite produção em massa e é mais barata e mais fácil de distribuir que as desenvolvidas pela Pfizer e pela Moderna, que precisam ser armazenadas em menos 70 graus Celsius. Segundo Mariângela Simão, porém, a OMS ainda não tem em mãos os resultados completos dos ensaios clínicos do imunizante, que está sendo fabricado em diferentes países e testados em ao menos 6, incluindo Reino Unido, Brasil, África do Sul e Estados Unidos. A data de avaliação pela Organização Mundial não afeta obrigatoriamente a da autorização pela Anvisa, afirma Disseu Bárbano, que presidiu o órgão de 2011 a 2014. Embora possa ser usada por países individuais, a recomendação da OMS é obrigatória apenas para compras feitas pela própria organização ou por meio de seus fundos. O ex-presidente da Anvisa afirma que o impacto de uma demora deve ser maior para países menos estruturados, que não têm agências reguladoras fortes e dependem da avaliação do órgão da ONU. Brasil, Estados Unidos e países europeus, entre outros, que possuem estrutura própria. Muitas vezes são mais ágeis que a OMS na tomada de decisões, afirma ele. O governo brasileiro encomendou 6,4 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca e 46 milhões da Coronavac. A aquisição de mais doses está sendo negociada. Estão sendo negociadas também 8 milhões de doses da Pfizer, que já obteve autorização emergencial em outros países. Em outra entrevista, o vice-presidente de inovações da instituição, Marco Krierger, disse ao jornal Folha de São Paulo que a Fiocruz deve pedir o registro da vacina à Anvisa até 15 de janeiro. Então, teremos essa disponibilidade já dessas 3 vacinas para janeiro. Então, a gente espera que realmente possa suprir a necessidade da população brasileira. A Semineto define 3 cidades do interior para iniciar novo projeto político ainda em janeiro. Há 3 dias do fim da gestão, o prefeito de Salvador, Assemineto, não vai ter descanso e vai iniciar ainda em janeiro um projeto político novo em que vai rodar o Estado. O gestor adiantou nessa terça-feira que definiu 3 cidades para iniciar o trabalho. De acordo com o Democrata, ele dará consultoria a alguns prefeitos do interior. Segundo o prefeito Assemineto, a gente quer começar a viajar em janeiro, naquela lógica de levar conselho e apoio a alguns prefeitos. Na verdade, o formato que estou bolando é simples. Eu, mais 2 ou 3 colaboradores, sentar com os secretários, dirigentes, falar da minha experiência, desafios do começo de um novo governo, explicou Assemineto. As datas e cidades ainda não foram divulgadas por Assemineto e, segundo ele, a informação será divulgada quando a agenda for fechada. Até o dia 31 é prefeitura. A partir do dia 1º, eu conto a vocês em breve, disse Neto à imprensa. Além disso, Assemineto, que é presidente nacional do Democratas, está preparando um escritório para ser sede do partido na Bahia. A previsão do gestor é que o local seja definido em 45 e 60 dias. Então, o presidente do Democratas e prefeito de Salvador, parece que já começa a sua campanha de governador já no dia 1º de janeiro e não vai descansar. E aí é que vem aquela história de que as pessoas dizem que se faz política em 4 anos. Olha aí,
o Assemineto fez campanha agora para a eleição do seu vice, Bruno Reis, e em janeiro já está em campo para a sua campanha de governador, ou seja, respira a política. O Assemineto respira definitivamente política, isso prova porque é um político de sucesso. 12 horas e 59 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado a infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos, apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. São 13 horas e 1 minuto, estamos de volta com o programa Folha Notícias. Mandar aqui um forte abraço para nosso amigo Almir Montenegro, grande produtor. Um forte abraço, Almir, também para Francisco Irmão, foi candidato a prefeito da cidade de Camaçari pelo Solidariedade. Francisco Irmão, aquele forte abraço. E já falando sobre as eleições, a ressaca das eleições em Camaçari parece que está dando o que falar, viu? Agora já começa o embate novamente entre o grupo do ex-prefeito, ex-deputado Luiz Caetano com o atual gestor Antônio Elinaldo. Mas o embate agora é de esposas. O que circula nos bastidores é que vai ser sim confirmada a candidatura da primeira-dama, a Ivana, contra a Ivoneide Caetano. O que resta saber agora é quais serão esses respingos, visto que, diante das eleições municipais, muitos candidatos que saíram à candidatura de prefeito diziam ser candidatos a deputados. Será que vão encarar mais uma vez esse embate dentro do município? É o que a gente percebe é que não há movimentação dos candidatos, pelo contrário, nós tivemos inclusive o Sócrates, o professor Sócrates do PSOL, que não esperou tempo em abandonar a cidade para ir para São Paulo fazer campanha para o Guilherme Boulos. É isso mesmo, professor Sócrates Magno, que foi candidato a prefeito na cidade de Camaçari pelo PSOL, um dia após o término das eleições, correu e foi fazer campanha para o Guilherme Boulos lá em São Paulo. Essa é a preocupação que nós vemos dos candidatos a prefeito da cidade de Camaçari, que se intitulam ser líderes políticos, ou seja, não estão preocupados com o que está acontecendo no município todos os dias. E já falando sobre preocupação, ontem nós divulgamos aqui, inclusive, a respeito do encaminhamento do vereador Vaval. É isso aí, o vereador Vaval deu entrada na unidade de saúde, na UPA daqui da cidade de Camaçari. E o fato curioso, na verdade, é muito simples. Muitos pacientes, inclusive nós temos aqui dezenas de
nós temos dezenas de denúncias de pacientes, e nós temos, inclusive, Almir Montenegro, que está assistindo a gente aí agora, participou, inclusive, desse caso que foi do nosso amigo Tony, que, inclusive, fazia parte da imprensa de Camaçari. E aí o vereador, o Vaval, ele deu entrada na UPA e, curiosamente, o vereador foi regulado rapidamente. Ou seja, não demorou muito e tudo foi resolvido. Então, o caso intrigante, na verdade, que os internautas e muita gente, inclusive ontem, se manifestou em minhas redes sociais, foi essa velocidade, essa eficiência na regulação do vereador. E eu me lembro que, inclusive, o nosso saudoso Tony, quando ele foi para a UPA, precisou a filha ir para as redes sociais, precisou os veículos de comunicação também publicitarem para que ele pudesse ser regulado e que não teve tempo hábil, infelizmente veio a óbito. E já o vereador Vaval foi para a unidade de saúde e rapidamente conseguiu ser regulado e, pelo que chegou aqui a nossa redação, já se submeteu ou vai se submeter a uma cirurgia de vesícula. E aí nós, inclusive, nos comprometemos em visitar a UPA para saber por que os seres políticos, por que todos que vão para a UPA conseguem ser regulados rapidamente, enquanto a população que mais precisa desses atendimentos não consegue ser regulados com tanta eficácia. Então, causa estranheza. Eu queria que, inclusive, o secretário de saúde interino, o doutor Duplá, ou o secretário que irá assumir, voltar à pasta, doutor Elias Natan, pudesse esclarecer para a gente. É muita coincidência, vocês me desculpem, mas é muita coincidência. Todo político ou todo influente que vai para a UPA rapidamente consegue ser regulado. E por que a população, o povão, quando vai na UPA, não consegue ser regulado com tanta eficácia? A pergunta que eu tenho para o secretário é justamente essa. Por que essa eficiência para quem é político? Então, infelizmente, eu não consigo compreender essa diferenciação. A população não merece respeito, a população não merece, na verdade, essa atenção. Então, é muito curioso, é um fato muito curioso, tá? Muito curioso. Então, eu realmente fico me perguntando, né, até que ponto vale a vida do ser humano, tá? Até que ponto vale a vida do ser humano. Então, segundo a reportagem, tá? Ele já foi regulado. Então, tá aqui, tá já divulgado, e outra coisa que eu acho impressionante nos veículos de comunicação da cidade de Camaçari, eu não vi os veículos de comunicação esses dias noticiando a respeito do que aconteceu na rua Francisco Drummond, porque aquela palhaçada que foi feita lá pela prefeitura, aqueles cones de segurança, nunca existiu aqueles cones de segurança. Agora, no dia da implantação, a imprensa estava lá para noticiar que era uma boa ação da prefeitura. Que boa ação, cara pálida? Que boa ação? A rua Francisco Drummond assassinou dezenas de empresários no município, acabou com a vida de muitas pessoas. Isso a imprensa não noticiou. Agora, dizer que o prefeito fez uma boa ação, que eu não sei qual foi a boa ação. Ele só retroagiu ao que ele fez. Ele só retroagiu o que ele fez. Isso foi bem claro. E aí hoje eu vejo nos destaques do jornal também, vereador eleito Vaval passa por cirurgia para retirada de apendicite nessa segunda-feira. O procedimento será feito no Hospital Geral de Camaçari. Engraçado que eu não tenho visto essa imprensa lá no Hospital Geral, onde tem gestante sentada na porta.
Eu não vejo essa imprensa lá. Eu não vejo essa imprensa nos postos, nas unidades básicas de saúde, que está sendo um teste rápido. Eu não vejo. Para os cardiopatas que estão sem atendimento, os hipertensos, os diabéticos, não vejo. Mas noticiar que o vereador deu entrada na UPA, foi regulado de forma rápida e já passou, inclusive, por uma cirurgia. Agora, o caso de dona Josenilda, que tem 9 filhos, não está laqueada, e até hoje nós estamos lutando para laquear, isso a imprensa não divulgou de Camaçari, não. Curioso isso. Aquelas 3 famílias que estão morando no fundo da prefeitura, do fórum, a imprensa também não noticiou isso, não. A imprensa não noticiou também as cestas de Natal com produtos estragados. É muita coincidência. É muita coincidência. Nós fizemos uma matéria ontem, que vocês vão assistir agora, da Castro Alves. A imprensa não está lá na Castro Alves. Os empreendedores que estão ali, os comerciantes, fechando suas portas ontem, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, eles já estavam fechando suas lojas. Porque não tem cliente. A prefeitura não fez absolutamente nada para reaquecer o comércio de Camaçari. Aí vocês vão me dizer, a pandemia? E por que o comércio está aberto? Não foi aberto? Não deu a reabertura parcial do comércio, seguindo as restrições? Impede que a prefeitura faça alguma ação? Não. Não impede. Não impede. Mas aí, quando vocês pegam a aprovação da LOA, que ninguém discute, a imprensa também não discutiu. Ninguém discutiu. Os vereadores do mimimi, esses que estão dizendo de renovação, eu estou com todos os contratos da Câmara de Vereadores. Vamos lá, vereadores de renovação, saber se esses contratos vão ser diminuídos. E outra coisa, vereador fiscaliza prefeito também. Eu não estou vendo vocês falarem nada do prefeito. Eu não vi os vereadores de renovação. Alô, Jamerson, forte abraço. Jamerson, eu queria ver você na frente das creches que estão funcionando, Jamerson. Eu queria ver vocês nas requalificações das unidades básicas de saúde. Na requalificação do horto florestal. Por que vocês não estão batendo nessa tecla? São obras para serem entregues desde 2018. Eu não estou entendendo. A LOA foi aprovada e eu vi aqui, ó, valores que seriam destinados a cada um dos programas. 55 milhões em gestão legislativa moderna e responsável. Eu acho que vocês erraram aqui. O responsável tem que trocar por irresponsável. 303 milhões no Mais e Melhor Educação. Eu quero saber os números da pandemia, desses kits tecnológicos que foram distribuídos. Qual foi a evolução desses alunos secretárias? A secretária não visita ninguém, a secretária Neurilene, ela não visita ninguém. O salto dela é só para andar no gabinete. Eu quero saber se ela tem visitado as famílias para saber a evolução desses alunos. E aí eu vejo aqui 179.948.000 no Saúde com Qualidade. Não acredito. 13.369.000 Cultura todo dia. Que cultura? Qual é a cultura, secretária? A cultura da quantidade de artistas que estão aí passando fome? É essa, secretária? 13.369.856 reais? Eu não vi nenhum vereador falar sobre a LOA. Cadê os de renovação? 9.902.548 no Juventude, Esporte e Lazer.
223.404.666 em qualificação e transformação urbana e sede e da costa. 5.443.835 em trânsito e transporte eficiente de qualidade. Que qualidade, prefeito? Rapaz, o prefeito de Camaçari, ele bate recorde da tamanha cara de pau, sinceramente. O prefeito e os secretários, vou repetir isso aqui 200 vezes, eu acho que vocês deveriam ir para o Vale do Silício. Estão perdendo vocês. Vocês precisam ceder o QI de vocês para a humanidade. É muita cara de pau, essa carniça que tem aí que chamam de transporte. Na semana passada o ônibus pegou fogo no POC. Na retrasada, 2 cadeirantes ficaram na estrada da Cetrel. Nenhum candidato desse, em nenhum momento tem coração. E aí você pega a LOA, tá dizendo 223.404.666 em transformação urbana da sede da costa, que nesse domingo morreu um banhista afogado, porque nós temos 32 salva-vidas para 46 quilômetros de orla, e você pega 5 milhões para ser investido em transporte eficiente de qualidade. É para rir. É para rir. É para dar gargalhada com esse prefeito e com esses secretários e esses vereadores. Um pior do que o outro. E aí na aprovação da LOA, tá? Na aprovação da LOA, alguns vereadores até se manifestaram. Então, o que eu acho engraçado é o seguinte. Foi aberto para pessoas inscritas, e aí uma dessas pessoas disse que era uma utopia esse orçamento e que não concordava, inclusive, com os valores. Enquanto isso, o vereador Zé do Pão, graças a Deus, aliás, não é mais Zé do Pão, porque a cara de pau também ali é grande. Ele virou na campanha Zé dos Pocs. Graças a Deus que não ganhou eleição, um a menos. E eu espero que mais nunca ganhe eleição em Camaçari. Orar para que o tal do Zé do Pão, ou Zé dos Pocs, ou Zé do que ele quiser, vá pro Zé do raio que os parta, que foi o presidente, tá, da comissão, do LOA. E aí, é para rir esses valores. É para rir. Você pega os jovens de Camaçari, não tem um jovem que diga que foi feita alguma ação da prefeitura. Nenhuma. A tal da Sejuve, que é o cabide de emprego de vereador. E aí quando você pega a aprovação aqui, ele diz o seguinte, ó. É para rir. Tem que rir demais com a aprovação dessa LOA. Tem que rir. Ele diz o seguinte, ó. R$9.902.548 no Juventude, Esporte e Lazer. É para rir. Tem que rir, porque o jovem procura a prefeitura, diz que não tem dinheiro. Faz um encontro de jovem, faz uma atividade de jovem, vai pedir ajuda. Não tem verba. Mas o LOA aprovou 9 milhões. 9 milhões. 9 milhões. E observe vocês que um segundo participante da comunidade civil, ele pergunta o seguinte: se naquele momento da aprovação da LOA tinha algum planejamento de melhorias para o bairro do Parque das Palmeiras. Sabe o que foi que ele ouviu do secretário? O Evaldo Souza, né, que é o subsecretário, aliás, o secretário também dos prefeitos, é um clã. Tem que ir para o Vale do Silício esse clã, porque os secretários em Camaçari, eles são os magnâmimos, só eles entendem de tudo. 8 reuniões realizadas com o comércio local pedindo para não mudar o trânsito, eles mudaram, e 4 anos depois eles voltam atrás. Esse é o clã suprassumo, né, o clã do prefeito Antônio Elinaldo de Camaçari. E aí ele ouviu do subsecretário o seguinte:
que a divisão dos trabalhos demandados não era feita por localidade não, mas entre costa e sede do município. Ponto. Acabou, essa foi a resposta. Essa foi a resposta. E detalhe, de quebra ele disse o seguinte, ó, que essa informação específica, que depois o cidadão procure a secretaria, a respectiva secretaria, para ele ter maiores informações. É isso aí. E quando foi questionada a falta de planejamento e orçamento, novamente o mesmo secretário disse o seguinte, que havia uma possibilidade de se pensar nisso no planejamento. Possibilidade no planejamento, é isso que vocês estão ouvindo, possibilidade. Depois o presidente, o Sival Cerqueira, perguntou também nessa mesma audiência, do Sindicec, se tinha previsão nesse orçamento do LOA para reajuste salarial dos servidores. Sabe foi que ele ouviu desse mesmo subsecretário? Que por se tratar de perguntas judicializadas, que ele vá lá procurar o procurador da secretaria. Aí tem aquele ditado que as pessoas dizem assim, toma distraído. Porque essa prefeitura só funciona assim. Você procura as secretarias aqui de Camaçari, ninguém lhe dá números. Aliás, eles só dão os números que eles acham que são pertinentes para eles. Como eu vi uma notícia aqui, uma matéria de alguns veículos de comunicação, dizendo que teve no comércio e os empresários disseram que vai ter um crescimento de 20%. Que mentira deslavada dessa matéria. Ontem eu estive no comércio de Camaçari, entrevistei donos de lojas. Que mentira descabida. Que mentira descabida, não foi isso que eu vi não. E vou passar a matéria agora. Vou passar a matéria agora para vocês que estão assistindo de como foi que estava a rua ontem. Como estava ontem. Então vejam aí a matéria de ontem que nós fizemos no comércio de Camaçari. Uma cidade de Camaçari, já chegando ao final de ano, e nós estamos em uma das principais vias da cidade, que seria para estar muito mais movimentada. Mas parece que aqui na Castro Alves também os empreendedores não têm o que comemorar. O que a gente pode perceber, na verdade, é um total abandono, e uma hora dessa já estão, como diz no popular, desarmando a barraca. E até a presente data também não se fez nenhuma ação para que se possa empoderar os empresários locais. E mais uma vez, estamos aqui pela enésima vez ao lado do Camelódromo, que também é outro veículo da população que até hoje o poder público não deu nenhuma resposta. Então, infelizmente, esse é o comércio hoje de Camaçari. Pois é. Essa é a situação da Castro Alves. É essa Castro Alves e é esse comércio que alguns veículos de imprensa daqui de Camaçari dizem que o crescimento vai ser de 20% entre o Natal e o Ano Novo. E que eu conversei lá na hora com populares, e não foi isso que eu ouvi não, pelo contrário, muitos que disseram que depois do Ano Novo já estão fechando suas portas. Estão fechando suas portas. E alguns que até se recusaram da entrevista, até com medo de retaliação. Porque é esse governo que tem hoje, que eu me lembro quando foi eleito, o prefeito Elinaldo disse que não perseguia, não. Que truculência e perseguição é da esquerda. Era de quem estava no poder anteriormente. E agora, prefeito? O empresariado está mentindo também? Porque lá na feira todo mundo tem medo também de se manifestar. Inclusive, eu estive lá na feira e eu quero saber o seguinte, se alguém puder me informar, manda pra gente aí 9195-1984, direto pra nossa redação. Os decretos foram derrubados? O decreto da utilização do álcool em gel, das máscaras, da aferição de temperatura foram derrubados, prefeito? Por que a central de abastecimento não está mais aferindo, medindo a temperatura? O álcool em gel que não tem? Nós flagramos não só ontem, mas durante a semana toda. Pelo que eu saiba, não foi derrubado o decreto. Pelo contrário, o decreto foi publicado novamente até o dia 21 de janeiro.
Então é muita hipocrisia. Atenção, vereadores de Renovação, não vi os senhores irem lá na feira. Por que é que o lojista tem que ter o termômetro pistola, que é uma fortuna, e a feira não está mais medindo a temperatura, vereadores? Então reina a hipocrisia em Camaçari. Reina a hipocrisia em Camaçari. Eu vi até o vereador Jamerson também falando a respeito da compra das vacinas. Jamerson, eu vou lhe pedir uma gentileza. Vai nas unidades básicas de saúde para saber se tem teste rápido. Tá? Faz essa gentileza. Procura saber como é que está sendo feitas as testagens. Procura saber o protocolo do atendimento do clínico também com os moradores. Vamos começar, como diz um ditado, vamos começar com o começo. As vacinas elas vão vir por osmose, mas nesse momento a população está pedindo são os testes rápidos. Que diga-se de passagem, ontem eu vi no Diário Oficial compra de testes rápidos agora, ou ainda está usando aqueles testes rápidos 25 mil que comprou em julho, que parece que é o poder da multiplicação. Porque esses testes até hoje duraram. Engraçado. Então nós andamos ontem no comércio de Camaçari e eu não vi a população, os empresários dizendo que vai ter crescimento de 20%, não. Pelo contrário, apáticos. O prefeito não quis gastar os 4 milhões com o Natal Luzes, não, né? Aliás, ninguém ia participar do Natal Luzes, porque o Natal Luzes do ano passado teve artista que veio receber o salário agora um pouco antes da pandemia, depois de pressão. Do Natal Luzes do ano passado, a artista foi receber o salário deles, os cachês, agora. Agora, para vocês terem uma ideia. Enquanto isso, fica um bando de puxa-saco, um bando nos grupos de WhatsApp, porque grupo de WhatsApp em Camaçari tem até presidente. Tem prefeito, tem deputado, né, donos de grupos de WhatsApp, que não publicitam números, nada, é só fofoquinha, é só oba-oba. Vamos para os números, porque eu tô com a lei orçamentária do município aqui na mão e eu quero que os senhores digam que é mentira esses valores que eu estou dizendo. Então tá aqui, moradores, representante da Associação de Moradores de Cachoeirinha, participou da aprovação da LOA e perguntou por que não foi construída uma área de lazer, tá? Porque a falta de acessibilidade, serviços médicos na localidade, tá? E aí sabe o que foi a resposta que eles ouviram? Que procure a secretária. Tá aqui na ata, tá bom? Antes que vocês comecem, os puxa-saco, comecem a falar aí que o prefeito tá trabalhando só se for para vocês, que não andam. Andem na cidade, porque eu ando todo dia. Andem na cidade. Então é isso aí, tá aqui nos autos. Ainda tem outro detalhe. Quando a associação foi questionar, ainda pediram que procurasse o vereador. Procurasse o vereador da sua localidade. Olha o absurdo. E desde quando o vereador tem localidade, cara pálida? Vereador é para fiscalizar o município todo. Não é localidade, não. Aliás, se cria essa cultura no Brasil, né? Vereador do litoral, vereador da sede, vereador da zona rural. Não. É vereador dos 304 mil habitantes de Camaçari, ponto e acabou. E aí você pega uma sessão da aprovação da LOA e quando um morador questiona os orçamentos, você ouve isso de um subsecretário. O suprassumo de Camaçari, porque os secretários de Camaçari, eles vieram do Vale do Silício, porque só eles têm razão. Camaçari não tem mestre, não tem doutor, não tem pós-graduado, não tem gestores de cidades, não tem economistas, não tem juristas, não tem nada disso. Eles que entendem tudo, porque qualquer outra pessoa que fale de números ou de projetos são desqualificados. Todos são desqualificados. E aí quando o presidente de uma associação questiona, ouve isso. Está aqui. Ele diz o seguinte: consulte diretamente um dos vereadores da sua localidade e peça orientação a secretário de governo.
É isso que eles ouviram. É simples. É simples. Simples. Então, em tese, parabéns. Parabéns. Então, o que eu estou lendo para vocês aqui é a ata da aprovação da LOA. Tá? Não é fofoquinha, não. Não é fake news, não. Não é informações buscadas de grupo do WhatsApp, não. O subsecretário, nesse momento, também fala o seguinte: não entrava a mérito dos cargos comissionados, não, que essa decisão é do prefeito. O aumento que ele deu substancial a cargos comissionados. Então, observem, é a prática desse governo, a prática. Não se pode questionar nada, porque nunca vai se ter respostas. 80 milhões em obras aí paradas que não se entregou nada. Não pode ser questionado, porque se você questionar, quem apoia o governo vai dizer que o prefeito está trabalhando. Eu quero entender como é que se trabalha sem entregar obras. 4 anos sem entregar obras. Ganhou a eleição porque caiu no colo. Porque o ex-deputado da água mineral do Rio Camaçari foi egocêntrico. Como vem sendo novamente, vai empurrar a goela abaixo novamente a candidatura da esposa. Por isso. Mas está tudo aí parado, tudo parado. Ainda tem também a cara de pau de dizer que Camaçari foi uma das cidades que mais combateu, que mais teve enfrentamento da Covid. Eu não sei de onde estão pegando esses números, eu quero ter acesso, porque eu estou buscando e não estou achando. Pelo contrário, o prefeito suspendeu o pagamento de todas as clínicas e hospitais que atendiam pelo SUS. Só vão voltar a pagar em fevereiro. E aí tem empresários locais que não querem nem que divulgue o nome, com medo de nem receber o dinheiro, porque se divulgar o nome não recebe dinheiro mais nunca. Os fornecedores da prefeitura, todos foram suspensos o pagamento, só em fevereiro também. Não podem nem se manifestar, porque senão ficam sem receber, do mesmo jeito. Porque esse é o poder público que nós temos no Brasil. Quem reclama fica sem receber. Aliás, eu me lembro até uma certa feita lá na Cidade do Saber, que 2 gerentes disseram que está tendo uma dificuldade muito grande de contratar fornecedor para a Cidade do Saber, porque não paga. Não paga. Nem prestador de serviço quer ir para a Cidade do Saber, porque não paga. Fazem um serviço ou só vão receber daqui a 5 meses. Agora o salário deles está na conta no dia certinho. Aí tá. Aí o salário deles, isso é imbatível. E isso tem que estar lá na conta, como agora, para eles curtirem o Natal e o Réveillon deles, tem que estar na conta. Aí sim. Tá tudo bonito. 13h32 no ar, o programa Folha Notícias. Mandar um forte abraço para Rosito Alves. Está curtindo o nosso programa aí? Um abraço, Rosito. Tô tentando ler ali, viu? Tá meio de cabeça para baixo. 13h32, já estou de volta com o programa Folha Notícias. Você sabia que ser portador do vírus HIV não é a mesma coisa do que ter AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, porém muitas pessoas infectadas pelo HIV podem viver anos sem desenvolver a doença ou apresentar sintomas, mas ainda assim podem transmitir o vírus para outras pessoas. A AIDS é uma doença transmissível que se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico, deixando o indivíduo mais vulnerável para o aparecimento de outras doenças oportunistas, que vão desde um simples resfriado à infecção mais graves como o câncer. Sexo desprotegido, compartilhamento de seringas e contato direto com sangue infectado são os principais transmissores do vírus. Tenha em mente que você pode se cuidar. O principal método de prevenção é através do uso correto de preservativos. Eles são muito importantes, pois ajudam a impedir que a pessoa seja contaminada pelo vírus. O melhor de tudo é que algumas camisinhas são distribuídas gratuitamente em postos de saúde. E fique tranquilo, picadas de insetos, beijos,
Apertos de mãos e abraços não transmitem a doença. Seja responsável, cuide de sua saúde e de seu parceiro. Dezembro Vermelho, mês internacional de luta contra a AIDS. São 13 horas e 34 minutos e agora eu já estou aqui com a presença do pastor Alisson. Ailson. Ô, Ailson, foi mal, eu troquei o I pelo S, viu, pastor? Seja bem-vindo ao programa Folha Notícias. Boa tarde, Bruno. Boa tarde aos nossos amigos, né, que estão aí conectados na programação Web TV. Para mim é um prazer grande estar aqui, né, fazendo parte aqui da programação. Pastor, já vou falar até de uma programação que eu vi aqui agora, que com certeza vai ser bem diferente do ano passado, que são as comemorações do padroeiro da cidade, que é o São Tomás de Cantuária. Inicia hoje os festejos em honra a São Tomás de Cantuária, padroeiro daqui da cidade de Camaçari. E já foi publicado, inclusive, quais serão as atividades. Então, segundo a nota publicada, diante do atual cenário da pandemia, a quantidade limitada de pessoas dentro da igreja e com a intenção de que mais fiéis possam celebrar e homenagear São Tomás, serão celebradas 7 missas ao longo do dia festivo. 7 de janeiro, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meio-dia, concluindo às 15 horas com Santa Missa, presidida pelo bispo diocesano Dom João Carlos Petrini. A tradicional missa campal e procissão estão suspensas para a data não passar despercebidas. Os devotos são convidados a usar os estandartes com a imagem de São Tomás como sinal de comunhão. Você externa como uma família católica, sobretudo no dia 7, o estandarte na frente de sua casa, manifestando a sua comunhão no dia da festa do padroeiro da cidade de Camaçari e da nossa paróquia. Convida o bispo diocesano Dom João Carlos Petrini. Então, além de expor em suas portas, os paroquianos que participarão da carreata devem levar em seus carros esse sinal de fé e comunhão. A carreata com drive-thru solidário acontece logo após a missa das 15 horas. Durante a carreata, toda a cidade poderá fazer suas doações, que serão posteriormente entregues às famílias mais necessitadas da cidade. Então, por conta da pandemia, não vai ter aquela festança toda que teve o ano passado em comemoração à padroeira, que é o padroeiro, que é o São Tomás de Cantuária. Inclusive, eu me lembro que o ano passado eu fiz um programa especial, porque o caso curioso foi que naquele momento das festividades eu perguntei a alguns moradores daqui de Camaçari por que São Tomás de Cantuária era o padroeiro da cidade. E muita gente, por incrível que pareça, não sabia. E aí, curioso do jeito que eu sou, nós fomos pesquisar para que a gente até pudesse falar no programa, para que pudesse também informar essas pessoas, tá? E a festividade de São Tomás do Cantuária foi realmente uma festividade que a cidade de Camaçari abraçou, que foi em homenagem a um dos padres que chegaram aqui há muitos anos atrás, inclusive inglês. Então, essa foi depois o motivo da homenagem e também da festa do São Tomás de Cantuária. 13 horas e 36 minutos, deixo até aproveitar agora o pastor aqui com a gente presente e para perguntar justamente essa questão dos calendários religiosos. Eu percebi que ontem, anteontem, diversas congregações publicaram em veículos de comunicação a mudança de algumas missas, né, pastor? E aí eu queria ouvir do senhor agora também como é que foi essa entrada da pandemia, pastor. Como é que o senhor conseguiu enxergar essa questão? Porque teve aquele embate inicial das igrejas fechadas, depois as igrejas abrem, os padres, os pastores, os obreiros tiveram que se adaptar a essa questão tecnológica também. Como é que o senhor conseguiu enxergar essa pandemia?
Esse foi um momento complicado, né? Nós sabemos que com a pandemia nós tivemos que, inicialmente, né, teve aquela parada, os decretos da prefeitura, né, que a gente não podia fazer os cultos, e a igreja praticamente ficou fechada durante uma semana, né? E aí, logo após, aí foi aberto para 50 pessoas, nós reunimos ali, né, os fiéis, fazendo ali a separação, colocando álcool gel na igreja, enfim, cuidando ali da higiene, né, que deve ser cuidado. E, por incrível que pareça, Bruno, durante esse período todo, né, da pandemia e até hoje, a igreja é a única instituição que cumpre à risca essa questão do distanciamento social. Porque, como você sabe, se você vai no supermercado, nos atacadões, né, se você vai na feira livre, se você vai nas filas de banco, quer dizer, lá não existe distanciamento. A verdade é essa. Então, inicialmente, quando foi colocado que as igrejas tinham que fechar, né, assim, não foi difícil, né? Muitas pessoas ficaram sem poder vir à igreja, sem poder congregar, sem poder ouvir a palavra. Mas aí nós fomos nos adaptando, né? A gente tem também as mídias sociais, temos aí os recursos, né, do Facebook e tantas outras, né? E aí nós começamos, né, a também fazer os cultos online para dar o suporte, né, às pessoas que não podiam estar na igreja. Inclusive, até hoje, nós temos pessoas, né, geralmente aquelas pessoas de mais idade, né, que realmente não pode estar se expondo, e a gente até entende isso, né, mas nós tivemos que recorrer também, né, os meios aí da mídia, né, tivemos que fazer os cultos online para que pudesse atender a todas as pessoas. Mas realmente foi um momento, e tem sido um momento muito complicado também para as igrejas. Eu pesquisei esses dias, pastor, e vi diversas pesquisas, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que as instituições filantrópicas e religiosas, elas tiveram um papel fundamental na pandemia. Dentre esses papéis foram instituições religiosas que distribuíram cestas básicas, que distribuíram sopa à noite, que montaram albergues, ou seja, fizeram ação praticamente bem parecida com a que o poder público deveria ter feito. E só que a diferença, logicamente, é que as instituições religiosas, elas não publicitam tanto quanto, ou seja, a religião ela não precisa estar se expondo 24 horas com todas as ações que fazem. Como é que o senhor vê esse papel também, independente da congregação, mas como é que o senhor vê essa questão da pandemia? Dá para se trabalhar alguma coisa diferenciada agora no pós-pandemia? As instituições públicas, né, principalmente as políticas, dá para mudar um pouco esse conceito e se trabalhar uma possível parceria? Com certeza, né? Durante a pandemia, a gente viu muitas pessoas fazendo esse trabalho social, né, de levar alimento para as pessoas, inclusive nós já fazemos isso, né, na nossa igreja. Isso é um trabalho que nós fazemos, independente da pandemia, já estávamos fazendo, né? E logo após o início da pandemia, nós tivemos pessoas, inclusive fizemos uma campanha para que as pessoas fizessem doações. Eu me lembro que teve um irmão que só ele doou 20 cestas básicas, né? E nós, juntamente com o povo da igreja, nós conseguimos levar esse alimento para pessoas que realmente estavam passando dificuldade, né? Porque durante a pandemia muita gente perdeu seu emprego, né? Muita gente não pôde trabalhar e realmente ficou difícil, né? E isso é um trabalho, Bruno, que, na verdade, nós já fazemos há algum tempo, né? A igreja já faz, na verdade, esse trabalho, embora, como você falou, não é uma coisa mostrada, né? Não é uma coisa que a gente se mostra, né? Porque não precisa mostrar para ter voto, né? Então, a diferença muitas vezes está aí, né? Porque algumas
instituições ou algumas pessoas que fazem esse trabalho, claro, eles querem que o nome apareça, né, para dizer, olha, foi eu que fiz aqui, mas o trabalho da igreja não é esse, né? O nosso trabalho é um trabalho voltado para ajudar as pessoas, como o próprio Senhor Jesus ele disse, que aquilo que você fizer com a mão, você, né, esconde a outra, quer dizer, não precisa você estar batendo o trombone daquilo que você fez. Mas é um trabalho importante que foi feito durante a pandemia, né? Muitas igrejas fizeram, nós também fizemos, e continuamos fazendo, né? E vamos continuar, e agora até ampliar mais nesse trabalho durante esse período aí da pandemia. 13 horas e 44 minutos, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Ailson. Agora acertei, né, pastor? Agora acertou. Pastor Ailson. Eu troquei, coloquei a letra maiúscula aqui, ficou parecendo um L. Eu falei, como diz o ditado, mate o homem, mas não erra o nome, né, pastor? Não pode... esse nome que você citou é o nome do meu filho, o mais velho. Tá vendo aí? Acertei, né? Acertei pelo menos isso aí, viu? Vamos lá, ainda com as principais notícias daqui da região metropolitana. E já vou falar da previsão do tempo. Tem muita chuva para vir aí, viu? Muita chuva para vir. Eu já fico preocupado. Recebi uma denúncia hoje e já quero pedir encarecidamente, porque é engraçado. O político é o funcionário do povo, mas o povo tem que se ajoelhar para pedir alguma coisa. Eu vou pedir encarecidamente que a Defesa Civil, tá? Que a secretária de Assistência Social faça uma visita no bairro da Nova Brasília. A população está pedindo essa ajuda. Essa chuva que deu por esses dias já alagou alguns trechos e a preocupação é porque há previsão de chuvas fortes por esses dias. Então, Jardim Brasília está lá pedindo socorro para que alguém da prefeitura vá lá para poder tentar ajudar um pouco e aliviar o sofrimento daquela localidade. Então, vamos ver. Fiocruz quer pedir registro de vacina da Oxford contra a Covid até 15 de janeiro. A preocupação agora, na verdade, é quando vai começar a imunização, porque segundo a produção seria 1 milhão de vacinas por dia para se produzir. Mas essa questão da separação de quem vai começar a ser vacinado primeiro, porque a briga toda tá aí, viu, pastor? A briga tá, se começa com menino, com gato, com periquito e por aí vai. E tá todo mundo preocupado, porque todo mundo quer logo a vacina, inclusive os caras de pau de lá do Supremo, né? Daqui a um dia vão, não sei se o Fux vai mandar vir me prender aqui também, né? Quando fala do Supremo agora ele manda prender. E foram dar carteirada. O Superior Tribunal Federal pediu para separar 7.000 doses da vacina para eles, para os familiares dele, para o gato, para o periquito, para o cachorro. Agora, essas coisas que eu acho engraçado. Quer dizer que até na hora de medicamentos a população tem que sofrer. E aí, pastor, eu queria ouvir a sua opinião também. Como é que o senhor tem visto essa questão da vacinação? A gente está vendo aí, na verdade, uma briga, né, política em cima dessa questão, né? Quem vai fazer, quem vai começar, na verdade, né? A gente está vendo até briga entre governo federal e governo estadual. E o que a gente percebe, Bruno, é que parece que as pessoas não estão muito preocupadas com a imunização da população, né? Tá fazendo disso aí um trampolim político, né? Para poder aparecer, né? E como você disse bem, o Supremo aí agora com essa situação aí de querer sair na frente, né? Vamos dizer assim, com a imunização da família, isso é um absurdo, né? Que a gente entende que, claro, a vacina é importante, precisa ter logo uma vacina, né? Para poder imunizar a população, mas isso não pode ser também algo que alguém pode ter algum privilégio, né, em cima disso. Acho que a população é que precisa ter o privilégio, né, todos nós, independente se é do Supremo ou A ou B, né, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós precisamos ter a vacina urgentemente, né, para que a vida possa voltar ao normal, né? A gente espera que de fato possa voltar o mais rápido possível. E o pastor, hoje o senhor faz parte da Igreja da Graça de Deus. Isso, sou pastor da Internacional da Graça, né?
já há 25 anos, 27 anos que sou cristão, né? E temos aí pregado o evangelho por essa Bahia toda. E hoje, né, há 4 anos atrás, aliás, para ser mais preciso, 3 anos e 10 meses eu estou aqui nessa cidade de Camaçari, fazendo a obra de Deus aqui. Bebeu a água de Camaçari, né, pastor, como diz o povo, né? Água boa, né? Bebeu a água de Camaçari e agora está aqui presente. Mas conta pra gente um pouco, pastor, a respeito do trabalho realizado na igreja, quais são as perspectivas, o que é que o senhor acredita que vai ser feito agora a partir de 2021, a projeção também da igreja, e fala um pouco sobre também esse calendário, né, de missas, como é que vai ser realizado agora para o final de ano. Então, a gente, final de ano, nós fazemos uma vigília, né, sempre no final do ano, agora dia 31 nós vamos ter a vigília. Geralmente nessa vigília nós trazemos todas as congregações, nós temos um salão, né, amplo lá na igreja, mas cabe mais ou menos ali umas 400 pessoas por aí. Mas em virtude da pandemia, claro que a gente não vai poder comportar todas as pessoas, né? Vamos estar apenas cada igreja, cada congregação vai estar fazendo a vigília na sua igreja, né? A gente não vai poder aglomerar pessoas, claro, e não podemos fazer. Então, cada congregação vai estar fazendo nas suas igrejas e nós vamos realizar a vigília, né, agora dia 31, às 21 horas, que vai até meia-noite, né? Meia-noite a gente encerra, porque também tem um decreto aí da prefeitura que depois de 1 da manhã até as 5 não pode circular pessoas, então a gente está nessa preocupação também de fazer a vigília, terminar, encerrar meia-noite em ponto, que é para que dê tempo para cada pessoa voltar para sua casa, né? E possa chegar em casa tranquilo. E quanto às perspectivas, né? Bom, são grandes, né? Nós temos aí um ano novo que vai começar, inclusive vamos estar aqui também, né? Isso. Fazendo uma programação aqui nessa... A gente vai falar já sobre isso agorinha mesmo, né? Nós vamos ter um programa a partir do ano que vem com o pastor, e aí vamos falar um pouco aí, pastor, sobre o programa. E é isso, nós queremos trazer, né, para as pessoas, a gente sabe que devido, inclusive, à pandemia, e Bruno, isso aí, a gente já fazia programa de rádio, já fiz programa de TV também, participação no programa de TV, e a experiência de fazer nas redes sociais veio após a pandemia, né, porque a gente viu a necessidade das pessoas receberem a palavra em casa, né, para não ficar sem o alimento espiritual. E eu fazia essa programação, depois eu dei uma parada, mas agora, né, agora em janeiro, nós vamos começar, né, aqui pela web, né, pela sua rádio aqui, vamos estar fazendo uma programação todos os dias, né, de segunda a sexta, né, vamos estar aqui e vamos estar fazendo trazendo a palavra de Deus, porque entendemos que muitas pessoas estão do outro lado carentes, né, de ouvir a voz de Deus, né, que é o alimento espiritual que todo mundo precisa, que todas as pessoas precisam. Eu entendo que hoje o ser humano ele tem muitas necessidades, mas a necessidade maior, básica, é de ouvir a palavra de Deus, receber esse alimento, né, que é tão importante. Então, a partir de janeiro a gente vai estar fazendo as programações, né, que vai ser transmitido também pelo o YouTube, né, o Facebook, né, o Instagram e também o Twitter, né? Isso. Então vamos estar divulgando a palavra de Deus, fazendo a programação. Eu tenho certeza que vai alcançar muita gente vai ser abençoada através da programação. Pastor, como diz o ditado, se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé, né? Ou vice-versa, né? E aí pronto, o Canal da Fé, que vai ser o programa transmitido aqui pela nossa TV web, vai ser transmitida não só pela TV, mas também pelo rádio, em todas as redes sociais e também no nosso site oficial, para você que não conhece, www.radiofolha.com. Se não tem um aplicativo, baixa o aplicativo, encosta aí o seu leitor
do QR Code na nossa telinha que está aí agora e você baixa o aplicativo e pode, a partir de janeiro, ouvir um pouco da palavra com o pastor Ailson Muniz, não é isso? Ailson Pronto, Muniz. Ailson Muniz. Não sei se é parente de Muniz ou político. Não tem não, né? Não tem não. Ainda bem, ainda bem. E aí, o pastor vai estar aqui, tá fazendo o programa todos os dias e o horário está entre 18 horas, né? Definido. Isso, 18h30... Não, 18 às 19h30, não é isso? Isso, 18 às 19h30. Então não percam. Provavelmente, semana que vem eu ia dizer em janeiro, viu, pastor? Mas faltam 3 dias e a gente vai falar. Semana que vem começa o programa Canal da Fé aqui com o pastor Ailson Muniz, direto da nossa TV Web. Quero mandar um forte abraço aí para todo mundo que está curtindo a nossa programação. Deixa eu dar uma olhada aqui o que é que tem mais. Anvisa, como eu disse no início do programa, concede certificado de boas práticas a 4 empresas que desenvolvem a vacina. Lembrando que nós já temos 5 vacinas que passaram não só pelos testes clínicos, mas também a primeira, segunda e terceira fase, porém a única que conseguiu até agora a liberação emergencial, né, a autorização emergencial, apenas a Moderna e a Pfizer, que é fabricada pela AstraZeneca. E são as duas, inclusive, que também vão ser adquiridas aqui pelo estado da Bahia, também pelo Brasil. Ambas estão sendo utilizadas já no Reino Unido, nos Estados Unidos e alguns países. PM Baiana volta a usar alto-falantes em viaturas para alertar sobre a Covid-19. Tantas ações estão sendo feitas para que as pessoas não vão à rua, mas parece que não está adiantando muita coisa. Eu vi até o pastor falar aqui alguns minutos atrás a respeito do decreto da Prefeitura Municipal também daqui de Camaçari, tá, por conta do horário, mas não está sendo obedecido. Infelizmente, bairros como a Bomba, Gleba B, Piaçaveira, Inocope não têm obedecido e nós flagramos por diversas vezes bares abertos a 2, 3, 4 horas da manhã sem nenhuma fiscalização e segundo denúncias inclusive de moradores, as viaturas da polícia passam pela localidade e fazem apenas acenar e vão embora sem tomar nenhuma atitude. Então, infelizmente é isso que tem acontecido e para terminar de completar, a juiz autoriza festas de Réveillon com até 200 pessoas em Porto Seguro. Então, não adiantou. O governador Rui Costa parece que tem encontrado dificuldade nos seus decretos. E até agora, na última noite da segunda-feira, o governador falou sobre o assunto nas redes sociais. Como diz o ditado, a famosa crise de pelanca. Então, segundo as redes sociais, o governador Rui Costa diz o seguinte, que já perdemos mais de 9 mil pessoas para a Covid-19 em nosso estado. Chega. Mais do que nunca é preciso sensatez. Penso que não se pode colocar em risco a vida das pessoas em nome de 4 festas privadas em Porto Seguro. Confio na justiça e vamos recorrer. Nosso decreto continua proibindo shows e eventos nos 417 municípios da Bahia. Então, segundo o governador Rui Costa, vai recorrer, viu, pastor, dessa medida judicial e que agora a gente não sabe nem quem manda mais no país, se é o presidente, se é o STF, se é governador. Infelizmente, eu só acho que isso abre precedentes para que outras pessoas possam também e outras cidades também possam realizar as suas festas. Pastor, eu queria falar um pouco também sobre grupo de jovens. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como a Igreja da Graça ela também tem trabalhado os jovens, que é outro questionamento que chega muito aqui na nossa TV, né? Jovens que estão, né, indo para o ilícito, a questão do feminicídio também, muitas jovens que casam cedo e às vezes casam para sair de casa. Como é que a igreja também faz esse trabalho com os jovens? Bruno, nós temos um trabalho importante, né, com a juventude, né? Sabemos a importância que como você mesmo disse, o jovem hoje tem sido, vamos dizer assim, ludibriado, né, por tantas coisas, por tantos caminhos, né, errados aí. E um desses caminhos, por exemplo, é as drogas, né?
e também a depressão, muitos jovens, né, com depressão, enfim. E a gente tem feito, na verdade, um trabalho voltado para a juventude, né? Nós temos programações, né, específicas para jovem. No estado agora nós tem alguns congressos, né, que a gente faz com juventude. Esse ano não tivemos tantos devido à pandemia, mas no início do ano, né, o ano passado nós tivemos bastante trabalhos com jovens, e o trabalho vai se estender agora, né, a partir de janeiro. A gente vai estar trabalhando essa questão. Temos projetos também para jovem, inclusive um dos projetos é Chamados para Governar, né? A gente precisa mostrar para a juventude a importância que né, desde cedo, essa coisa de você se interessar, né, pelas questões do governo, né? Porque a gente está vendo aí o que está acontecendo com os nossos governantes, né? Os que já estão lá e que já estão há muito tempo. Então, tem que despertar também essa questão na cabeça da juventude para que eles possam se envolver e a gente ter no futuro aí bons políticos, bons governantes, boas pessoas que vão realmente se interessar pela população e vai fazer aquilo que realmente é necessário ser feito. Então a gente tem feito vários trabalhos, tem inclusive temos um programa, né, na nossa TV voltado para isso também, além de retiros, né, que a gente faz com a juventude. Bom, tem muita programação para jovem a partir de janeiro. Eu estava conversando até com o reverendo Dalton, né, e ele dizia para a gente que vai apresentar também um programa com a gente aqui, o JQV, para jovens, e ele falava até de intercâmbios também realizado entre os jovens. Isso é bacana porque passa um pouco da cultura de diversas localidades. 14h01, chegamos ao final de mais um programa Folha Notícias, hoje com a presença do pastor também, Ailson, que está aqui com a gente, comentando um pouco até sobre pandemia, sobre os projetos realizados. Pastor, obrigado pela sua presença e já lhe desejar também boa sorte com o programa, né, que começa em janeiro, e espero que realmente a palavra possa atingir o máximo possível, como nós estamos numa TV web também, numa rádio web, com certeza a gente consegue atingir não só as pessoas daqui do nosso país, mas deixa eu mandar um abração até quem está curtindo o nosso programa agora, e espero que a palavra possa chegar para todo esse público que nós estamos aqui, não só no Brasil, mas quero mandar um abraço para os nossos ouvintes internautas do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Zâmbia, Portugal, Espanha. Um abraço para todos vocês. Eu acredito que vocês devam estar usando até o Google Tradutor aí para entender o nosso idioma, né? Se bem que tem alguns países na África que até falam o nosso idioma, viu? Mas eu quero mandar um forte abraço aí para Nepal, Porto Rico, Quênia, Paquistão, Espanha, Tanzânia, Burundi. Um forte abraço para vocês, também para as pessoas que falam até Swahili, que é um idioma aqui, e um abraço para aqui, para o Brasil. Não posso esquecer do Brasil, mandar um forte abraço para os nossos ouvintes do Rio de Janeiro, Aracaju em Sergipe, Juazeiro na Bahia, lá no Vale do São Francisco. Um abraço também para Cotia em São Paulo, a Pedra Azul em Minas Gerais, Morro do Chapéu na Bahia, Porto Nacional no Tocantins, Nova Esperança no Paraná, Guarapari no Espírito Santo também, Araguari em Santa Catarina. Um forte abraço, Fortaleza no Ceará, Blumenau em Santa Catarina, Candiota no Rio Grande do Sul, Jundiaí em São Paulo, Desterro na Bahia. Um forte abraço para todos. Nova Ibiá Grande, um forte abraço lá em Nova Ibiá. A Nova Ibiá é longe, viu, Grande? Só de pensar eu já estou cansado, viu? De chegar aí, viu? É longe Nova Ibiá. Um forte abraço. Nova Ibiá, inclusive, vou mandar um abraço para a população de Nova Ibiá, que tirou aquele pilantra daquele prefeito que estava lá. É um descarado mesmo, rapaz. O cara foi prefeito da cidade, atrasou o salário de todo mundo, acabou com a cidade, não foi reeleito. Entra um prefeito pior do que ele voltou, concorreu na última eleição, ganhou e novamente fez as mesmas coisas. Ou seja, não tem vergonha na cara um cidadão desse. E aí, quando chegou agora, a população tirou. Espero que a população aprenda a eleição e vai banir esse cidadão. É igual a tal da Dânia, lá da cidade de Itanagra. Que mulher perversa.
perdeu a eleição agora, dizendo que amava a cidade, perdeu a eleição, exonerou um monte de pai de família do nada, suspendeu o pagamento dos fornecedores, está lá acabando com a cidade antes de entregar no dia 1º para o empresário Marcos Sarmento, que a gente espera que com certeza vai mudar a cara da cidade. Então, esse tipo de gente perversa tem que ficar longe da política. Longe da política, porque realmente são bandidos transvestidos de político que dizem que querem mudar a vida da população. Infelizmente, é isso que acontece. Pastor, brigadão pela sua presença e boa sorte com o programa a partir da semana que vem. Eu aqui agradeço, Bruno. Vamos estar aqui, né, trazendo, como eu disse, a palavra do Senhor. E fiquei feliz agora porque já tem pessoas também de outros países, né, que vão estar conectados aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Eu só queria, se desse tempo... Dá, sim, claro. Eu queria deixar um texto bíblico. Manda. Posso? Pode, claro. Pronto, então eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes, né, os nossos internautas, Atos capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: portanto, não há salvação em nenhum outro, entre, pois, em todo o universo, não há nenhum outro nome dado aos seres humanos, pelo qual devemos ser salvos. Então, a palavra de Deus está dizendo aqui que não existe outro nome em nenhum lugar, nem no universo, né, que possa levar a salvação, a não ser através do nome do Senhor Jesus. Então, quero deixar já esse texto bíblico aqui para os nossos internautas, né, para todos que estão acompanhando o programa, e dizer que vai ser um prazer grande, Bruno, estar aqui com vocês, né, levando aí a palavra de Deus, e tenho certeza que muitos serão alcançados aí através dessa palavra, pessoas que, inclusive, né, eu estava fazendo a programação pelo Facebook, e várias pessoas ligaram, pastor, porque eu parei um tempo, né? E aí as pessoas ficaram cobrando, dizendo, pastor, cadê a palavra? Né? Nunca mais o senhor entrou aí para trazer uma mensagem para nós e tal. Pessoas que foram alcançadas, abençoadas, né? Através da programação. Então, para mim vai ser um prazer muito grande estar aqui e compartilhando com os seus ouvintes, né? E com todos a palavra do Senhor. Nós que temos essa honra também, pastor, até porque nessa época de pandemia muitas famílias foram afetadas, muitos entes perdidos, muitas pessoas que precisam realmente da palavra para poder também, né, aliviar um pouco essas dores do coração. 14h06, eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Amanhã, meio-dia, estarei aqui de volta, se assim Deus permitir, para vocês que acompanham a gente na rádio, segue a programação musical, na TV a nossa grade de programação, e para vocês aí nas redes sociais, no Face, no Insta, no Twitter, no YouTube, não esqueçam, baixem o aplicativo da gente e visite as nossas redes sociais e não percam o lançamento do programa do pastor Ailson Muniz. A partir da semana que vem, o programa também JQV, também dos jovens. Mandar um abraço para o reverendo Dalto, que vai estar aqui com a gente também. Forte abraço para todos vocês e até amanhã, se Deus permitir.